para cumprir a profecia, prenderam o mestre e o condenaram à morte, e morte de cruz, pregado no madeiro. Lá está ele, e a morte olhando de longe, dizendo: agora eu mato ele. Ele que já mostrou para mim que quem vence é ele e não eu. E Jesus não estava ali sozinho. Tinha um bandido da sua esquerda e o outro à sua direita. Aí de repente um bandido começa a defender o mestre, enquanto o outro acusa. Imagine a morte olhando para aquele que defendia o mestre e dizia: eu vou matar ele, eu vou acabar com ele. Mas de repente o mestre abre a boca, ao olhar para o ladrão, que diz assim: Senhor, mestre, rei, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Aí o mestre dá só uma olhadinha de banda assim e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A morte deve ter ficado muito furiosa quando ele entrega o seu espírito e morre. O dia se transforma em noite. O centurião cai de alto a baixo e diz: verdadeiramente. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Verdadeiramente, este era este era o rei. O rei, este era o Filho de Deus. Imagina a morte olhando para o centurião e dizendo: isso mesmo, ele era, porque agora ele não é mais, porque eu acabei, eu ceifei ele. Acabou. Passa-se o primeiro dia, a morte comemora, vence ele. Passa-se o segundo dia, a morte comemora, vence ele. Chega no terceiro dia, alguém está indo lá no túmulo ver Jesus. E quando eles se aproximam do túmulo, tem alguém que estava sentado sobre a pedra, porque havia rolado a pedra. E quem era esse? O anjo do Senhor. Aí o anjo olha para elas e diz assim: por que procurais dentre os mortos aquele que vivo está? Ele não está mais morto, ele ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, e está presente aqui nesta noite. Para vergonha dos soldados romanos, para vergonha do Império Romano, para vergonha dos acusadores, para vergonha dos apontadores, para vergonha dos traidores e desobedientes, ingratos, o Deus da Bíblia ressuscitou e está vivo, e vive e reina para todo sempre. Ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte. A morte jamais venceu. Repita assim para o seu irmão: Deus nunca viu a morte vencer. Conversa, bispo. Deus nunca viu e nunca vai ver a morte vencer.
Eu vou lhe provar na Bíblia. Acompanha, filho. Mas bispo, a morte matou Eliseu. Só que a morte queria matar Elias através de Jezabel. Eu imagino o senhor olhando e dizendo: não vai matar nada de Elias. Elias, o teu Uber espiritual está vindo aí. Carruagem de fogo. No meio do redemoinho, Elias, ó. Eliseu só, Eliseu só. Eu vi. Aí Elias faz só assim, ó. Elias, quando sobe, ele, ó. Ele deixa a sua. A mesma capa que quando Eliseu sai de lá, ele chega diante do rio, olha para um lado e para o outro e diz: eu vou testar agora se eu recebi a unção dobrada. E pega a capa e ó, e as águas. Não matou Elias, mas matou Eliseu. A morte não matou Enoque, Deus tomou para si. Mas a morte matou Lucas, matou Paulo, matou Silas, matou João, matou Pedro, matou Noé, matou Abraão, matou Moisés, matou Tiago, matou Jeremias, matou Daniel, matou Estevão, matou Lucas, matou Isaac, matou Jó, matou Isaías, matou Jacó e matou de início Abel. Então, bispo, se ela matou todos estes e tanta gente que a gente conhece, o senhor está enganado. A morte então venceu. Eu volto a lhe afirmar que Deus nunca viu e nunca verá a morte vencer. E todos esses que morreram, então, bispo, me explique, para a vergonha da morte, para a derrota da morte, João capítulo 11, versículo 25 e 26 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Ele está presente aqui. Eu não entendi, eu vou esmiuçar melhor para você entender. A morte ceifou muita gente, mas quando a trombeta soar, quando ele vier buscar a noiva, a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram. A morte vai olhar e vai dizer: mas eu matei Paulo, mas eu matei Silas, mas eu matei João, mas eu matei Elias, mas eu matei Eliseu. Não importa, morte, você perdeu, você não venceu. Eles vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar, os que creem em Cristo vão ressuscitar para viver eterna. Os que não creram em Cristo vão ressuscitar e vão sofrer eterna. É por isso que quando parte um ente querido e a gente olha no caixão e diz: descansou. Outro dia estava sofrendo demais. Foi melhor ter morrido do que ficar sofrendo. Acabou. É o fim. Mas não acabou. Não é o fim. Só dá crédito para a morte quem não conhece a Bíblia. A morte só vai lá e ceifa. Cumpre sua missão. Porque a Bíblia diz que depois da morte não acaba coisa nenhuma. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Se queres viver eternamente, seja fiel a Deus. Obedeça a sua palavra, seus preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças e as suas leis. Porque quem pensa que morreu acabou, está muito enganado.
E segundo a Bíblia, quando um ente querido, um cristão, um servo de Deus, eu não vou dizer crente porque até o cão é crente, mas aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, quando morre, quem recolhe a alma dele são os anjos. Agora, em contrapartida, morreu sem Cristo, não adianta acender vela de sétimo dia, não adianta fazer missa, não adianta fazer vigília, não adianta levar flores, não adianta fazer as superstições, não adianta andar de branco na segunda-feira, não adianta pegar a roupa e levar para o terreiro, não adianta acender 7 velas pretas ou brancas ou amarelas ou vermelhas para clarear, iluminar os seus caminhos. Se morrer sem Cristo, é sofrimento eterno. Mas mesmo assim, a morte não venceu. Não venceu. Não venceu.